Você já imaginou um predador tão poderoso que faria o temido tubarão branco parecer um simples peixinho? Bem, ele existiu. O Megalodon, uma criatura impressionante de 60 toneladas, com dentes maiores que o seu rosto, dominou os oceanos por incríveis 20 milhões de anos. Este gigante dos mares era praticamente invencível. Nenhuma criatura ousava desafiá-lo. Mas então, algo misterioso aconteceu. Durante muito tempo, os cientistas acreditavam ter descoberto o motivo de seu desaparecimento. Porém, novas descobertas revelaram uma história fascinante e inesperada. Uma complexa combinação de eventos, uma era glacial, o surgimento de novos competidores e uma surpreendente vulnerabilidade, selou o destino desta espécie extraordinária. Mas o mais intrigante é que sua extinção não foi apenas um fim, foi o começo de algo ainda mais extraordinário. Aqui no canal Jurassic Shadows, você vai embarcar nessa fascinante jornada pelo tempo. A verdadeira história do Megalodon vai te surpreender. Há exatos 16 milhões de anos, neste exato momento geológico, o oceano não pertencia a nós. Era o reino de um caçador tão colossal que faz o grande tubarão branco parecer um filhote indefeso. Imagine uma barbatana com 2 metros de altura cortando a superfície, seguida por um corpo de 60 toneladas, o peso de 10 elefantes. Um predador capaz de devorar uma orca inteira em apenas 3 mordidas. Este era o Megalodon. Mas seu tamanho impressionante não é a parte mais chocante desta história. Por décadas acreditamos que sua extinção foi um simples acaso da natureza. Estávamos errados. Uma descoberta recente está reescrevendo tudo, e o que ela revela sobre o fim do seu reinado vai mudar sua visão sobre a própria evolução da vida na Terra. Para entender seu fim, precisamos voltar ao seu começo. Mergulhe comigo no Mioceno, um mundo alienígena com oceanos 5 graus mais quentes, onde mares tropicais se estendiam de polo a polo. Neste cenário, como podemos saber qualquer coisa sobre uma criatura cujo esqueleto, feito de cartilagem, se desintegrou há milhões de anos? A resposta está nos únicos vestígios que ele deixou: seus dentes. Fósseis do tamanho de um rosto humano, serrilhados como facas de guerra. Cada dente é uma cápsula do tempo, a única testemunha de sua existência. E eles contam uma história que começou muito antes do próprio Megalodon. Sua jornada não começa com ele, mas 60 milhões de anos antes, no rescaldo da extinção dos dinossauros. Uma linhagem de tubarões agora extinta, os otodontídeos, iniciou uma marcha evolutiva implacável. Era uma corrida armamentista biológica. A cada milhão de anos, eles cresciam em tamanho, e suas presas, as baleias primitivas, também. A evolução estava forjando o predador alfa definitivo. Essa tendência de crescimento constante, chamada anagênese, continuou por dezenas de milhões de anos, culminando na criação da máquina de matar perfeita, Otodus Megalodon. Ele era o ápice, o ponto final de uma linhagem de gigantes. Mas enquanto o Megalodon atingia seu auge, o próprio planeta Terra estava prestes a mudar as regras do jogo. A Antártida, antes uma floresta exuberante, começou a congelar. Novas correntes oceânicas nasceram, e o mundo começou a esfriar. Uma contagem regressiva geológica havia começado, e o maior predador de todos os tempos não fazia ideia de que seu tempo estava acabando. No auge de seu poder, o Megalodon não estava sozinho. Os oceanos do Plioceno eram um campo de batalha para titãs. Das profundezas surgiu um competidor à sua altura, Leviathan melvillei, uma baleia cachalote assassina com dentes de 30 centímetros, capazes de estraçalhar qualquer coisa em seu caminho. Fósseis encontrados no Peru revelam a brutalidade dessa era. Marcas de dentes de Megalodon no crânio de um cachalote. Era uma guerra de monstros pelo controle das mesmas presas. Mas a maior ameaça não viria de um gigante. Um novo predador, menor, mais ágil e terrivelmente eficiente, começou a se espalhar pelos mares. O ancestral do grande tubarão branco moderno. Por muito tempo, pensamos que eles ocupavam nichos diferentes.
Mas análises recentes de isótopos de zinco nos dentes fossilizados de ambos contaram um segredo enterrado. Eles tinham uma sobreposição de nicho surpreendente. Eles caçavam as mesmas presas. A competição já não vinha apenas de um rival do seu tamanho, mas de um exército de caçadores menores e mais adaptáveis. O cerco estava se fechando. Mas como era exatamente encarar o megalodon em seu território? Estamos falando de um animal de 20 metros, o comprimento de um vagão de trem. Usando o scale shock, imagine-o ao lado de um ônibus escolar. Ele o aniquilaria. Sua mordida, a mais poderosa já calculada, não apenas cortava, ela esmagava. Vértebras de baleias fossilizadas mostram fraturas por compressão súbita e fatal. O impacto do ataque era como ser atingido por um trem-bala. A vítima morria pelo choque antes mesmo de sangrar. E não havia como se esconder. Ele possuía um sexto sentido. Através das ampolas de Lorenzini em seu focinho, ele detectava os campos elétricos emitidos pelo seu coração batendo, mesmo que você estivesse enterrado na areia. Seu olfato, com bulbos olfativos ocupando quase 20% do cérebro, era capaz de detectar uma única gota de sangue a quilômetros de distância. Ele era um predador sensorialmente perfeito, uma máquina biológica projetada com um único propósito: caçar e matar. Para alimentar essa máquina de guerra, sua fome era simplesmente insaciável. Bloco 3, 500-730. Exatos 2.350 caracteres. Tom, científico e revelador. A demanda calórica para mover 60 toneladas e manter uma caçada transoceânica era gigantesca. Evidências científicas apontam que o megalodon era mesotérmico, um meio-termo entre sangue frio e quente. Ele produzia seu próprio calor corporal, uma vantagem incrível que lhe permitia ser ativo em águas mais frias, longe dos trópicos. Mas essa habilidade tinha um custo energético absurdo. Ele precisava consumir presas ricas em gordura constantemente. Sua sobrevivência dependia dos mamíferos marinhos. Mas como os cientistas sabem de tudo isso com tanta certeza? Pelas pistas deixadas na cena do crime. Paleontólogos não são apenas escavadores, são detetives do tempo geológico. As descobertas mais revolucionárias são recentes e aconteceram longe dos grandes museus. Na Formação Gatun, no Panamá, uma equipe de cientistas tropeçou em algo inesperado. Não um gigante, mas centenas de dentes minúsculos. Eles haviam encontrado um berçário de megalodons. Este local de águas rasas e quentes era onde os filhotes recém-nascidos, já com 2 metros de comprimento, cresciam em segurança, longe dos adultos que poderiam canibalizá-los. Era uma fortaleza natural, crucial para a perpetuação da espécie. Mas essa dependência de um ambiente tão específico seria, no final, sua sentença de morte. A validação científica vai ainda mais fundo. Em laboratórios, especialistas usam microscópios eletrônicos para analisar as marcas de dentes deixadas em ossos de baleias de 10 milhões de anos. Eles medem a distância entre as serrilhas, a profundidade do corte, a força aplicada. Cada detalhe é uma assinatura. Eles não estão apenas olhando para um fóssil, estão reconstruindo, quadro a quadro, um ataque violento que ficou congelado no tempo. Esses dentes gigantes, que fascinam a humanidade há milênios, que Plínio o Velho em Roma chamava de línguas de pedra, caídas do céu, e que nativos americanos usavam como pontas de lança, só agora estão confessando seus segredos mais sombrios para a ciência. A evidência é clara. O megalodon era um caçador especializado, um rei em um castelo de cartas prestes a desmoronar. Isso nos leva à pergunta inevitável. Se ele era tão perfeitamente adaptado, tão dominante em todos os oceanos, o que poderia possivelmente derrubá-lo? Se nenhum cachalote assassino gigante conseguiu, como ele desapareceu do mapa? A resposta não foi um asteroide. Foi uma tempestade perfeita, uma conspiração geológica que o atacou em seu ponto mais vulnerável. Há 3,6 milhões de anos, a Terra mergulhou de vez em uma era do gelo. O termostato global despencou. Gigantescas calotas polares se formaram, sugando a água dos oceanos. O nível do mar caiu drasticamente, mais de 120 metros. E com essa queda,
os berçários costeiros de águas quentes do Megalodon, como aquele no Panamá, simplesmente secaram. A base de sua reprodução foi destruída. Ao mesmo tempo, o resfriamento dos oceanos provocou um colapso em cascata. Suas presas preferenciais, as baleias de tamanho médio e ricas em gordura, ou foram extintas ou migraram para as águas polares recém-formadas e superprodutivas. Para o Megalodon, persegui-las se tornou um fardo energético caro demais. Sua vantagem, a mesotermia, virou sua maldição. Ele começou a morrer de fome no frio, enquanto competidores menores e de sangue frio, como o ancestral do tubarão branco, prosperavam. Seu reinado de 20 milhões de anos acabou não com uma batalha, mas com um lento definhar. E aqui está o plot twist devastador que ressignifica toda a história. A extinção do Megalodon não foi apenas um fim, foi um começo. Sua morte abriu o nicho ecológico mais grandioso de todos, o de animal colossal, que se alimenta sem ser predado. Sem ele patrulhando os mares, as baleias filtradoras ficaram livres para evoluir a tamanhos que antes seriam impossíveis. Sem a morte do Megalodon, o maior animal que já existiu em toda a história do planeta Terra, a baleia azul, talvez nunca tivesse evoluído. O desaparecimento de um monstro permitiu o nascimento de um titã pacífico ainda maior. O rei estava morto, e em seu lugar surgiu um deus. O Megalodon foi o último de sua linhagem, ou apenas o mais famoso, porque nos mesmos oceanos em que ele caçava, existiam outros predadores, répteis marinhos colossais que desafiavam a própria biologia, e a história deles está ainda mais enterrada em segredo. Se você quer desenterrar esses segredos e olhar diretamente nas sombras do passado, inscreva-se no Jurassic Shadows. A próxima descoberta está nos esperando.